Pessoas, mais uma live Setembro Amarelo. E, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre mudanças, mudança de vida mesmo, mudanças que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. E tem sido assim um prazer muito grande poder estar aqui todos os dias de manhã neste setembro. Lembrando, o Setembro Amarelo, gente, é o mês da prevenção contra o suicídio, mas eu não gosto de usar essa expressão. Então, é um mês onde a gente vai parar e falar um pouco mais sobre a vida, sobre a importância da vida, sobre assuntos que são importantes, inclusive, serem debatidos por nós, falados, explicados e propagados aí. Quanto mais pessoas conseguirem ouvir mais sobre a vida, acredito que a gente acaba minimizando algumas outras situações, alguns outros problemas que, infelizmente, nós, hoje em dia, na nossa sociedade... Bom dia, Paula! A gente tem passado, né, que é o aumento da ansiedade, aumento da depressão, principalmente depois da pandemia. Então, já era algo real nas nossas vidas, a questão da ansiedade e da depressão, da falta da inteligência emocional, e agora, depois da pandemia, ficou um pouco pior, né? Afinal de contas, a pandemia veio para desafiar todo mundo. Então, eu achei relevante estar fazendo lives até o fim do mês de setembro. Volto a dizer que as lives estão no YouTube, porque fica muito mais fácil depois para as pessoas assistirem. Porque o Instagram, você começa a assistir, aí depois você tem que voltar e aquela coisa toda. Lá no YouTube você assiste um pouquinho, depois você volta a assistir mais, você assiste e para, ou então você só escuta, porque você consegue ver em segundo plano. Então as lives estão todas lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link nos stories de novo. Vou tentar também deixar o link na minha bio, porque aí fica muito mais fácil. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre mudanças e os impactos que elas têm nos nossos sentimentos. Gente, toda mudança gera um impacto, seja emocional ou seja físico também, tá? Toda mudança de rotina, toda mudança de disciplina, toda mudança de ciclo de vida, tudo isso causa um enorme desconforto em nós, em termos físicos mesmo, tá? Talvez você nunca tenha parado para observar em algum dado momento da sua vida que você teve uma mudança, mesmo que seja pequena, você sentiu um aperto no peito, você sentiu aquele frio na barriga desconfortável. Não é o frio na barriga bom não, tá? Porque tem os frios na barriga que são interessantes. Mas não é esse frio na barriga bom, é aquele frio na barriga ruim, tá? Aquele que te dá aquele desconforto, que você quer sair correndo, porque você tá nesse processo de adaptação. Você, sua cabeça, seus sentimentos e também o seu corpo, tá? Muitas das vezes o nosso corpo, muitas vezes não, ele sempre nos avisa situações. A questão maior é que a gente não tá presente para observar. E eu sou uma pessoa, gente, que, olha, eu vou te falar, a minha família gostava muito de mudar. Então eu mudei de estado duas vezes, né? Eu já passei por 3 estados diferentes. Então a minha família gostava desse vucu-vucu aí de ficar mudando. Então, de certa forma, desde pirralha, eu tive que começar a me adaptar a mudanças. Seja mudanças bruscas, né? Que é de um estado para o outro, de uma cultura para outra, ou seja, aquelas mudanças que todos nós temos e que faz parte da vida. Hoje eu quero deixar uma frase que é assim: a mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. Quem disse isso foi o John Kennedy. Então, se o John Kennedy disse que a gente não tem que ficar só olhando no passado e não pode ficar só no presente, que a gente vai ser esquecido lá no futuro, então vamos ficar ligados, porque a mudança é a lei da vida. Quando a gente entende que assim o é, com certeza as coisas vão ficando mais leves. Não que fique mais fácil, mas vai ficar mais leve. Então, gente, olha só, eu sou carioca de Austin, que é perto de Nova Iguaçu, um lugar ruim pra caceta. E, né, tudo bem, a gente pode vir de um lugar ruim, a gente não precisa ficar lá, saca? Tudo bem. Então, é lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E, bom, a gente tinha uma condição de vida realmente ruim, né?
não tinha grana e tudo mais. E a família da minha mãe decidiu ir para Minas Gerais, numa cidade super pequenininha, Galileia. Nós ainda ficamos no Rio, mas chegou um momento onde a grana estava 100% curta, tipo, quase inexistente. Então, a minha mãe e meu pai entraram num consenso onde eu e a minha mãe, a gente ia para Minas, morar com a família da minha mãe, e depois o meu pai e meu irmão iriam também. Isso não aconteceu, mas não vou entrar nesse mérito, vou entrar no mérito só da mudança. E eu tinha de 13 para 14 anos de idade. E é interessante essa mudança, porque, imagina, eu nasci no Rio, eu cresci no Rio, tinha amigas de infância, amigas de escola, vizinhos, né, de, quase 14 anos de vida. E aí a minha família vira e fala, a gente vai para Minas Gerais, que era básica, eu já ia para Minas a passeio, não era uma cidade desconhecida, até porque a irmã da minha mãe morava lá, a minha tia. Então, de vez em quando a gente ia viajar, mas, cara, meu Deus, o que aconteceu? O livro caiu. Ao vivo, né, gente? E de vez em quando a gente viajava e eram 12 horas de viagem do Rio para Minas Gerais. Então, ok, minha mãe falou e na época eu eu tenho, a gente é amiga até hoje. Na realidade, hoje a gente chama de irmã, que é a minha melhor amiga, Carol, que ainda mora no Rio. E na época eu lembro muito desse momento específico para mim, que foi quando eu fui me despedir dela, na hora de ir literalmente para a rodoviária, pegar o ônibus e ir embora para Minas Gerais. E aí eu fui lá me despedir dela e foi bem ruim, né? Aí foi aquele chororô, mas eu sempre fui uma pessoa meio dura, sabe? Não sei explicar muito bem se é esse termo. E fui me despedir dela e eu lembro que indo embora, veio uma voz na minha cabeça, gente, eu não tinha nem 14 anos de idade nessa época, que era, não olha pra trás, não olha pra trás, vai, segue, vai. E literalmente, pra mim, quando eu paro e me lembro agora, grande, parecia uma cena de filme, aquelas cenas de filme que a pessoa fica olhando a outra indo no horizonte, aquela coisa toda. Então, hoje, velha, quando eu paro pra lembrar desse momento específico da minha saída do Rio para Minas, eu lembro desse momento, quando eu fui me despedir lá da Carol, da minha irmã, e fui embora. E eu literalmente não olhei para trás. Literalmente não olhei para trás. Não é que eu não gostava do Rio, tá? Até porque eu não tinha uma ancoragem. Então, eu só entendi que eu não tinha outra escolha. E escolhas é uma coisa que eu quero muito falar. Porque quando a gente tem muitas opções de escolha, dificilmente a gente consegue colocar em ação essas escolhas que a gente precisa fazer. Então, eu não vi uma outra escolha. Eu não quero ir para o Rio. Eu não quero ir para Minas. É porque eu tô apegada no Rio. Eu não fiz isso. Eu peguei literalmente e fui. Eu e a Carol, a gente escrevia, bom dia, Flor. A gente escrevia cartinha, gente, olha quantos anos tem isso. Titia velha, vai achando. E a gente se comunicava através de carta. E eu fico muito chateada, porque com as mudanças que eu tive, eu acabei perdendo as cartas que a gente fazia essa comunicação. E saí do Rio, de Austin, fui para Galileia, Minas Gerais. E foi, assim, um impacto muito grande de vida. Porque no Rio, gente, por mais que era Baixada Fluminense e tudo mais, eu nasci em 86, cara, a gente pegava ônibus, eu pegava ônibus sozinha, eu ia pra casa da minha avó numa outra cidade de ônibus sozinha, então eu tinha eu tinha 12, 11 anos, eu saía da minha casa, na sexta-feira a gente tinha um passe de ônibus lá no Rio, que como estudante a gente ganhava um passe para poder andar de ônibus de graça, né? Então, eu ia para a escola de ônibus, voltava da escola a pé, e era, bem longe, tanto que eu tinha que ir de ônibus. Eu voltava da escola a pé para guardar o passe, para comer e ir para Nova Iguaçu, que era uma outra cidade, para casa da minha avó, e voltar só no domingo. Eu tinha uns 11 anos de idade, gente. Quando eu vejo hoje
uma criança que não vai na esquina no mercado, eu fico surreal. Porque eu lá no Rio não tinha essas nutelagens não, gente. Esse negócio de ir pra escola de carro, essas coisas, não tinha. Só que quando eu saí do Rio, nessa agitação, nessa vida, né, que pra mim era super normal, e fui pra Minas, numa cidade com 6 mil habitantes, onde tudo se concentrava numa praça. Tipo assim, eu adoro Galileia, tá? De todos os lugares, com certeza Galileia tá no top 1. Eu adoro Galileia. Então era aquela praça central e as ruazinhas assim, e tudo vai dando naquela praça. 6 mil pessoas. Obviamente, Uber inexistente. Ônibus, também não. Os ônibus que tinham eram os ônibus rodoviários, que levavam a gente para as outras cidades, tipo o Governador Valadares, que é mais famosinha, Conselheiro Pena, Aimorés, Ipatinga. Agora, ali dentro de Galileia não tinha ônibus. Entendeu? Porque tudo era perto. Não tinha, por exemplo, escola particular. A escola que tinha era a escola estadual, onde todo mundo estudava. Filho de pobre, filho de rico, filho de fudido, filho de ladrão, filho de... Enfim, todo mundo estudava na mesma escola. Não tinha essa separação, o que, assim, ao meu ponto de vista, eu acho muito bacana mesmo. Porque lá a gente não tinha essa... Claro que o bullying, essas coisas aí, gente, de escola, ok. Mas essa questão de... porque fulano, ele estudou escola particular, por isso que ele virou médico. Então, tem pessoas que formaram comigo lá em Minas que viraram médico, eu virei contadora e tudo mais, e a gente estudou na mesma escola, tá? E teve gente que não virou nada. Opção, tá? Mas se a gente for categorizar, eu acho, assim, muito bacana. E fui eu lá, com 14 anos, fui para Minas, aí fui pra escola, e eu falava, né, bem carioquês na época, muito mais do que agora, e era onde eu sofria muito bullying. Esse processo, para mim, ele não foi tão problemático, porque eu já visitava Galileia, eu já ia, minha família lá era bem grande, era bem conhecida na cidade, a minha tia era a dona, basicamente, do único restaurante e hotel que tinha na cidade. Então, a gente era muito conhecido, né? A gente era muito conhecido. E logo em seguida eu fui para a igreja e tive, né, conheci meninas. Então, naquele momento de adolescência, que tipo, é uma das fases que eu paro, olha assim, me dá muito calor no coração. Então, assim, nesse processo, apesar de ter deixado a minha melhor amiga no Rio e alguns familiares, o que inclui meu pai também na época, eu não senti um impacto tão grande, tá? Até porque, por exemplo, os bullying que eu sofria na hora de ler, que o povo me zoava por causa do puxar o X. Cara, eu sou aquela pessoa que eu falava, vai tomar... Saca, né? Que vai a merda, entendeu? Não me enche o saco, falo o X mesmo. Então, eu sempre tive esse jeito aí de, tipo, ligo, toco, pega a sanfona e toco foda-se. Por quê? Porque eu sou desse jeito. Gostou? Gostou. Não gostou? Fila anda, tem quem goste. É tipo isso. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça. Você não paga as minhas contas, você não é meu pai, não é minha mãe. Você fala pra mim, quem é você na fila do pão? Vai falar pra mim que eu não tenho que puxar o X? Zoou, né? E aí eu fui criando amizades. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp com os amigos do colégio. E, cara, pessoas, assim, maravilhosas, amigos do coração. E só que são realidades culturais extremamente diferentes. A gente ficava a noite toda, se deixasse na pracinha batendo papo, e não tinha problema que ninguém ia ser assaltado. Na época não tinha nem celular, lá não tinha nem internet, pra vocês terem uma noção. A internet foi chegar anos-luz. Então, foi um momento muito legal e que eu não senti tanto. Eu vejo meninas, assim, adolescentes, que às vezes tem que mudar, e aí fica, nossa, gente, leva isso com um peso tão grande. E eu não levei, por quê? Porque eu entendi que no Rio não era mais sustentável para mim e para minha família. Por quê? Porque a gente não tinha mais dinheiro. Eu ia ficar num lugar, ou ia querer ficar num lugar, onde a gente não tinha grana mais para poder nem comer,
Que viagem da minha cabeça, não era uma menininha pequenininha, eu já ia fazer 14 anos de idade. E se fazendo 14 anos de idade, eu não ia parar e olhar que a minha mãe estava trabalhando para morrer e não estava conseguindo dinheiro, aí minha mãe falhou, eu sou realmente muito bosta. Então, não. Na minha cabeça funcionou. Aqui não tá bom. Minha mãe não tá mais conseguindo, e meu pai, enfim, não vou entrar no mérito do meu pai, mas a minha mãe não tá conseguindo sustentar a gente. Então a gente vai para Minas, lá a gente vai conseguir, minha mãe vai conseguir um trabalho onde ela consegue sustentar a gente. Fim de papo, game over. É isso, tá? Eu não tive um peso muito grande, porém, quando eu tava lá com os meus 18 anos, já tinha passado no vestibular e tudo mais, tinha um namoradinho lá em Minas, nananã. Aí a minha família, um primo meu vem dos Estados Unidos e vem morar aqui no Espírito Santo. E aí é onde começa a história, né? E aí a minha família, mais uma vez, vamos sair de Minas e vamos pro Espírito Santo. Puta que pariu, né? Só que quando eu estava lá com os meus 18 para 19 anos, aí sim eu senti um baque grande com essa mudança. Porque, de certa forma, eu já estava caminhando com a minha vida. Não tínhamos tantas comparações como hoje. Exatamente. Na realidade, hoje eu sinto um apego muito grande. Na realidade é uma rigidez, porque se a gente não for flexível na vida, gente, realmente a gente vai sofrer muito. Quando eu vim aqui para o Espírito Santo, o que eu sofri foi de impacto cultural. Porque eu venho do Rio, onde carioca, né, putz, cariocas a gente não precisa conhecer, a gente não precisa conhecer um outro. Você chega ali em qualquer lugar, a gente parece que se conhece o resto da vida. Tu não sabe o nome da pessoa, mas você fala com ela. Carioca é muito assim. E mineiro também. Então, assim, lá em Minas, o nosso portão ficava aberto. Todos os dias a minha família fazia café da tarde. Por quê? Tinha o restaurante, então todo mundo ficava trabalhando no restaurante. Quando dava 4 horas, 4h30, acabava o trabalho do restaurante, que também funcionava à noite, então tinha essa lacuna de tempo. Aí eles iam para casa da minha avó, onde eu morava, aquela mesona, e a gente tomava café. Eu tomava café, eu estudava à noite e partia para a escola. Os vizinhos iam. A gente não trancava portão, gente. E foi uma das coisas que eu tive um maior problema aqui em casa, porque eu não trancava a porta. A gente não trancava portão, a gente não trancava portão de garagem. O carro ficava dentro da garagem, mas a garagem ficava aberta. Não tinha essas coisas, sabe? E quando eu vim pra cá, as pessoas não falavam comigo. Gente, não é por nada não. Sair do Rio pra Minas não foi um impacto cultural tão grande. Mas quando eu saí de Minas e vim pro Espírito Santo, eu levei um Horiugi, tá? Aqui, ó. Porque eu passava na rua, bom dia, ninguém olhava pra sua cara. Boa tarde, ninguém olhava pra sua cara. Boa noite, ninguém olhava pra sua cara. Eu falei, gente, como que eu vou conhecer pessoas aqui? Eu só ficava em casa. E aí eu queria estudar, que ele precisava trabalhar. Comecei, né, faz currículo e coloca aquela coisa toda. E a minha família fez uma lanchonete aqui no bairro onde a gente morava. Eu trabalhando com eles, mas eu queria trabalhar fora. Uma tia minha veio dos Estados Unidos, aí onde as coisas começaram a ficar melhor. Mas até então, gente, eu sofri, cara, um impacto muito grande. Talvez seja uma das mudanças de vida que eu tenha sentido mais. Por quê? Porque aqui é uma cultura completamente diferente da que eu estava acostumada, né? Então, conseguir amigos aqui, hoje não tenho esse problema mais, tá, gente? Isso foi lá em 2005, quando eu vim pra cá. Eu senti esse efeito. E algumas cidades aqui eu senti mais do que em outras, tá? Por exemplo, quando eu ia pra Vila Velha, eu sentia mais. E Vitória nem se fala. Desculpa você que é de Vitória, mas aí a titia já tá dizendo pra vocês serem um pouco mais simpáticos com nós, saca? Que vem de uma realidade diferente. E aí eu consegui um emprego em Vitória, inclusive, num bairro nobre.
e eu lidava com muita gente rica, e o que era bem complicado. Gatos, assim, hoje, depois de 17 anos, eu não tenho o que reclamar. Talvez porque eu seja muito pra frente, então qualquer lugar que eu chego, eu já chego, falo com a pessoa e tudo mais, e falo como se eu conhecesse essa pessoa pro resto da vida. Mas lá atrás, que eu era muito nova, eu tinha medo, né? Era complicado. Em Vitória, eu senti um pouco mais quando eu fui trabalhar fora, né? Só que aí começa, você vai trabalhando, você vai conhecendo gente, aí você vai conhecendo as amigas, você começa a sair. E aí aqui começou a ficar muito interessante, muito legal. E também virou vida. Quando chegou em 2006, eu descubro que eu estava doente, eu estava epilética. Mas aqui eu quero focar aqui, nas mudanças. Lá no passado, eu achava que o fato de ter mudado muito, tipo, de um estado para o outro, era uma coisa ruim. Mas hoje, com o trabalho que eu tenho, eu vejo que tudo isso foi muito bom, porque eu aprendi a lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com estados diferentes, com pessoas de países diferentes, porque eu tenho pessoas da minha família que moraram anos a fio nos Estados Unidos, outros foram para Portugal. Tenho primas que tá, por exemplo, na Alemanha. Tenho hoje clientes do Canadá. Eu tenho gente para pau de dar doido. Muitos familiares em São Paulo. São Paulo, eu ainda não consegui ir para ficar muito tempo. Às vezes que eu fui foi coisa rápida para fazer curso e coisas desse tipo. Então, assim, hoje isso para mim foi muito bom. Foi uma experiência interessante por uma questão de conflito mesmo de cultura, tá? Então, observa, nem toda mudança, que às vezes a gente até acha que seja uma mudança muito brusca, algo assim muito pesado, depois de um tempo, se você consegue parar e analisar, isso vai te gerar uma experiência para que você possa aprender a lidar com pessoas. Porque, gente, na nossa vida, inclusive em qualquer trabalho, a gente lida com pessoas. A gente lida com pessoas. E entender que aquela outra pessoa que você está se comunicando é diferente de você, a cultura dela é diferente de você, o estilo dela é diferente de você, isso faz toda a diferença. Porque hoje eu atendo pessoas do Rio, de São Paulo, Bahia, Piauí, Paraná, cara, Curitiba, Minas Gerais, Canadá, já perdi as contas, enfim, é gente de tudo que é lugar. Então não dá para eu comparar a minha realidade aqui do estado, que inclusive o estado, ele é um estado interiorano, apesar de ser grande, ele tem um certo atraso cultural de uns 50 anos, gente. A gente tem ainda um atraso cultural de uns 50 anos e não acho isso ruim, ao contrário, eu acho até muito bom, porque me dá aquela sensação de lugar pequeno, de lugar grande, tipo, é quase um misto entre Rio de Janeiro e Galileia. Pelo menos eu me sinto assim, nesse misto, porque eu venho do Rio, que é uma loucura, depois eu fui para Galileia, que é um micro lugar, e chego no Espírito Santo, que no meu ponto de vista é um misto, é a mescla dos dois. E eu adoro morar aqui, não tenho nenhuma pretensão de sair daqui especificamente onde eu tô, porque quando eu era menor e comecei essas mudanças, tudo que eu queria na minha vida era me instalar em um lugar e poder falar assim, eu já estou aqui há 30 anos, sabe? Eu acho isso lindo quando eu pego pessoas mais velhas e falam comigo, nossa, tem inclusive a dona do lugar onde eu compro os ovos, e ela falou, Dani, quando eu comecei aqui, isso aqui tudo era mato. E hoje ela tem, né, imóveis e tudo mais. Eu acho isso incrível. Ela virou pra mim e falou assim, pedra que rola muito não cria limo. Ou seja, para que você consiga fazer uma construção na sua vida, você tem que ficar quieto em um lugar. E eu ouvi isso e falei, cara, faz muito sentido, porque é uma coisa que eu sempre quis na minha vida. Então, as mudanças, elas são sempre positivas, gente. Por mais que seja ciclos complicados, se você consegue parar, olhar aquele ciclo de fora, na hora ali do fogo, realmente fica difícil. Você sente reflexos físicos no seu corpo, você fica nervoso, você fica ansioso, tu fica com medo,
quando eu vim aqui para o Espírito Santo, não era um lugar que eu conhecia pessoas, que eu já vinha, que eu tinha... Era diferente de Minas. Aqui, aqui quando a gente veio para cá, a gente não era ninguém. Continua não sendo, né? Mas foi diferente de Minas. Porque em Minas, a gente era 6 mil habitantes. O único hotel da cidade era da minha tia. Então, tipo, todo mundo conhecia a gente. Ah, você é sobrinha da Marlene Dornelas, lá do restaurante. Eu sou. Todo mundo conhecia a gente. Aí eu venho pro Espírito Santo, tipo, quem é você na fila do pão, amigo? Quem são os Dornelas? Sei quem é. Quem são? Onde habitam? É de comer ou de beber? Então, isso pra mim foi um impacto muito grande. Sair de um lugar onde todo mundo conhecia a gente para ir para um lugar onde você não é ninguém. Na época foi conflitante. Hoje eu já enxergo de uma outra forma, inclusive de uma forma muito positiva. E aí eu quero tocar na questão ciclo. Porque mudanças não é só de você sair de um estado para o outro. Isso foi uma experiência pessoal minha, mas talvez você nunca tenha mudado de casa. Mas você já mudou de ciclo de vida. Na vida, como disse John Kennedy, que a mudança é a lei da vida, nós temos os ciclos. Eu até cheguei a colocar aqui os meus ciclos, que eu achei assim, ciclos mais conflitantes e que talvez você também já tenha passado por eles e não tenha conseguido deixá-los lá. O ciclo é um momento onde você vive e ele tem que servir de experiência, de evolução, para que você consiga seguir a sua vida. Se você passa por um ciclo e já entra no outro ciclo carregando uma carga negativa desse aqui que tu deixou, aí você começa a acumular bagagem desnecessária na sua vida. E a evolução fica muito difícil, tipo, quase impossível, porque você vai criando na vida uma rigidez e tudo que vai acontecendo de mudança, você vai colocando a culpa naquela situação específica. Vou dar um exemplo. Eu poderia colocar a culpa de qualquer coisa na minha vida, o fato dos meus pais terem se separado, a minha mãe ter ido para Minas Gerais, meu pai ter sido um bosta, e eu poderia sentar aqui e me lamentar, porque eu tenho uma pauta tão cagada, e eu poderia parar, me lamentar, coitadinha de mim, pobrezinha. Mas, cara, o que eu ia ter de resultado na minha vida? O que isso ia gerar de resultado para mim, para os meus filhos e para as pessoas que estão aqui me ouvindo? Não ia gerar nada, gente. Então, assim, a gente precisa parar, olhar, analisar o ciclo que a gente está e se respeitar. Isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes. Toda vez que eu for fazer atendimento com uma pessoa, eu pergunto se ela tem filho pequeno, qual o momento de vida que ela tá, se é casada, se é divorciada, se tá divorciada, quanto tempo tem isso, já saiu o divórcio, não saiu, porque eu preciso entender qual o ciclo que a pessoa tá vivendo. Porque dependendo do ciclo, fica mais difícil da gente acelerar o empreendedorismo. Por quê? Porque tem outras coisas aqui que precisam ser resolvidas. Se não entende que tem outras coisas que precisam ser resolvidas, porque você está num ciclo. Por exemplo, quando eu comecei no empreendedorismo, a Anitta Sofia tinha 2 anos e pouco, não tinha nem 3 anos. Cara, era um ciclo difícil, a menina usava fralda, a garota não falava, entendeu? E eu querer fazer várias coisas, por exemplo, das que eu faço hoje, seria uma enorme insanidade da minha parte e eu ia me sentir muito pior. Então, eu vou citar alguns ciclos que aconteceram comigo, eu acredito que alguns também. Por exemplo, quando eu me mudei, né, que eu fiz essa trajetória, vim pro Espírito Santo, depois, em 2006, quando eu tinha 19 anos, eu descobri o meu problema de saúde. Então, foi um ciclo complicado, porque eu descubro o meu problema de saúde e aí eu tenho que me adaptar a essa nova realidade em todos os aspectos. Então, foi um baque. Depois, eu noivei, casei, outro ciclo, né? Porque quando você casa, você muda completamente de contexto de vida e você tem uma certa adaptação, a vida a dois, a você conviver com uma outra pessoa completamente diferente de você e tudo mais. E aí depois eu venho com o meu primeiro filho, que também é outro ciclo,
é outra adaptação, é outra condição, principalmente se você se não foi planejado, que não, né, no meu caso, não foi planejado. Daniel Azaf foi uma bênção, assim, aconteceu, literalmente. Então, vem aí esse ciclo na minha vida, onde outras coisas aconteciam, que era o quê? Trabalhar, pagar conta, nananã, dentro desse ciclo de filho, desse contexto onde eu, por exemplo, que nunca tinha trocado uma fralda na vida, cara, imagina o impacto que foi quando eu descobri que estava grávida. Eu nunca peguei uma criança no colo, sei nem como é que faz isso. Então, é um ciclo de adaptação, que impacta, por exemplo, no nossa vida profissional, óbvio que vai impactar, tá? Depois disso, dentro desse contexto de saúde, de casamento, de filho, eu descubro a primeira traição, tá? Do meu ex-marido, o que foi um super baque, e um baque, assim, talvez na questão inicial, devido às outras coisas que aconteciam, foi uma mudança horrível, foda, sabe? Muito ruim. E assim, para poder sair desse ciclo, não é tão simples. E tem mulheres que não saem dele. Mantêm o relacionamento, mas não conseguem sair do ciclo de tá me traindo, de vou olhar o celular, de não mais conseguir viver, porque fica ali. Então, essa mudança, esse ciclo de mudança, quando você tem uma decepção muito grande, e aí você decide, por exemplo, perdoar, foi o meu caso. Isso é muito difícil, gente. Por quê? Porque quando você decide perdoar, cara, tu tem que perdoar. Isso não é fácil. Tia sabe, porque eu já passei por isso. E aí venho, nesse meio termo, eu tive um problema muito sério de saúde, que também foi um baque muito grande. E aí depois eu venho melhorando a minha saúde e começa a minha vida profissional um pouco mais... É um ciclo mais leve, eu acredito, na minha época, tá? E aí a minha vida profissional começou a vir, eu já tinha passado os ciclos e Daniel tava grande, eu já tinha perdoado o traste e tudo mais, e já tava indo aí pra uma vibe bacana, e descobri que eu tô grávida. Ai, meu Deus, com o quê, gente? Com o Gil. Quem me acompanha aqui e vê a Anitta Sofia, essa garota é um abuso na minha vida, saca? Eu tava com o Gil e ela tava lá também junto. Então vem a Anitta pra mudar todo o meu contexto de vida completamente. Eu fiquei literalmente desesperada, porque o meu planejamento era não ter filho mais. E ela vem de abusada, ela junto com o Gil. E nesse meio termo, porque eu também não queria engravidar, e aí eu descubro uma outra traição do meu ex-marido. Tudo junto. E aí foi descoberta de gravidez, descoberta de traição, e eu já não queria mais aquela vida. Tipo, eu não queria mesmo. E aí é onde vem a depressão pós-parto. O que foi muito conflitante, eu vou falar sobre essa questão em especial, mas aí beleza, foi um ciclo, depois eu me revi, comecei a me restaurar, procurar desenvolvimento pessoal, procurar uma espiritualidade mais avançada, mais conexão com Deus, e aí a gente vem para a restauração, e aí vem outro ciclo, o divórcio. Pô, foi aquela porrada, uma super porrada, mas assim, pra mim, de todos os ciclos da minha vida, o meu divórcio foi a porrada que eu precisava pra acordar. E, gente, é onde eu falei no início da live, que tem momentos assim que quem passou por mudanças muito drásticas, tem aquele momento que quando você para e volta pra ver, que você lembra assim daquela situação específica, que foi literalmente um insight. Quando a pessoa virou pra mim, não te amo mais, quero me separar. Oi? Não te amo mais, quero me separar. Cara, eu sinto, é como se eu me visse acontecendo isso. Era como se uma mão me desse um soco na cara, tipo, acorda. Pô, onde você vai e volta. Igual o João Bobo. Então tá bom.
Se não tem amor, não tem mais nada. Você fala pra mim que não tem paixão, ok. Agora não tem amor, isso é grave. Então, sai fora. Eu sou essa pessoa assim, gente. Eu faço tudo por todo mundo, tal. Mas se a pessoa não quer, eu não insisto. Nossa, não insisto, não insisto. Ah, então é assim, então tá bom. Ah, eu posso sofrer o tanto que for. Até porque eu já sofri tanto na minha vida que é só mais uma sofridão. Segue o baile. E aí vem o divórcio, que foi um luto, e a gente precisa entender que é. Não, você não precisa ser a fodona, que não, eu sofri pra caralho. Nossa, eu sofri. Sofri largadas, mas eu sofri. E aí volto, que foram 2 momentos muito cruciais pra mim. Esse que eu levei a porrada na cara, no dia específico que eu pedi divórcio. E depois, na sequência, começou tanta encheção de saco que chegou um momento, um dia específico, que eu tava correndo. Gente, eu gostava de correr pra chorar, inclusive. Que eu tava correndo e me veio na mente a imagem quando eu saí do Rio, que eu fui e não olhei pra trás. Eu falei, cara, por que eu tô me descambando tanto? Quando eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu deixei a minha cidade natal e fui para uma outra cidade. Deixei a minha irmã, minha melhor amiga. E não olhei para trás. Por que é que eu tô viajando na maionese? Vou continuar não olhando para trás. Cara, eu voltei para casa naquele dia correndo com uma outra percepção. A outra percepção que eu tinha, tá, tudo bem, eu vou sofrer mesmo. Amor, a gente gosta, é uma vida, tem os filhos, tem os problemas, tem as questões burocráticas, é um processo de luto. Mas na minha cabeça virou um processo de luto muito consciente. De tipo, acorda. Você não é aquela que fica olhando pra trás, não. Vai virar mulher de Ló, vai virar estátua de sal. Entendeu a referência? Mulher de Ló, que Deus mandou. Sai de Sodoma e Gomorra e não olha pra trás. Aí a mulher faz o quê? Olhou pra trás, se fudeu, virou estátua de sal e ficou no meio do caminho. Para de ficar olhando pra trás. Entenda o ciclo. Entenda o ciclo. Isso é libertação. Literalmente, é livramento. É livramento. Mas só para sua vida, não, para todo mundo que te cerca. Porque se já não tá mais, solta isso e deixa aí. E aí vem a pandemia, gente. Quando eu tava começando, vem a pandemia. Aí eu acredito que seja um ciclo onde pegou todos nós, né? Teve pessoas que perderam parentes. Eu perdi uma tia minha pro coronavírus. Então, assim, fiquei agarrada em casa, com criança em casa, com 200 mil coisas para resolver, faculdade para fazer. Todo mundo teve esse ciclo. Isso que é mais legal. Então, não é que foi melhor para você ou pior para mim, nada disso, gente. Todos nós, do mundo inteiro, do mundo inteirinho, sofreu um impacto de mudança de contexto de vida com a pandemia. A pandemia, ela foi e é ainda, porque a gente está sentindo as consequências disso, dessa mudança de ciclo, mudança de era para todos nós. Isso que eu acho muito legal. Porque, de certa forma, os ciclos que eu tô falando que é da minha vida, muitos deles também é da sua. E como que você tá lidando com isso? Você tá deixando pra lá, tipo, você tá entendendo que aquilo aconteceu, agradece por aquilo, porque isso é uma experiência, e está seguindo para o próximo ciclo, ou você está seguindo para o próximo ciclo carregando o ciclo passado? Se tu não entender que aquele ciclo lá precisa ser encerrado para você ir para o próximo, você vai começar a pesar muito a sua vida. E aí, nesse momento, você começa a transferir a responsabilidade para o outro. Ah, mas porque foi o meu ex-marido que foi um cafajeste. Ah, porque foi a pandemia. Ah, porque foi a minha mãe que se separou do meu pai. Ah, porque foi a minha família que não, sabe, que não tinha controle e planejamento financeiro. Não, gente, pelo amor de Deus, quem escolhe as nossas vidas somos nós. Eu não tô falando pra criança. E eu acho legal porque tem frases que hoje eu falo, aí as pessoas estão propagando. Que é aquilo, gente.
Nós é adulta, a gente faz o que tem que ser feito. Criança que fica escolhendo. E outra coisa, eu não fico deixando meus filhos escolher, não. Tá? Nós somos adultos. Nós fazemos o que precisa ser feito. Gostando ou não, triste ou não, feliz ou não, mas sempre com muita consciência. E aí veio, junto com a pandemia, o empreendedorismo, que veio na minha vida como uma libertação, como possibilidade, como o único plano que eu tinha na minha vida. Eu só tinha um único plano, que é fazer o plano A dar certo, que é a minha empresa, a contabilidade, a educação financeira, a mentoria. Cara, eu só tinha isso. Eu não me dei outro plano. Ah, vou para a CLT. Ah, vou trabalhar com a minha família. Cara, não. Eu vou construir uma coisa minha. Eu vou fazer o plano A dar certo. Esse é o meu plano B. O meu plano C é fazer o A dar certo. Eu não coloquei outra escolha. Eu não coloquei outra opção. E ainda é isso. Eu não tenho outras opções. Eu tenho apenas uma opção, que é fazer a minha empresa dar certo. Porque a minha empresa é a minha vida. Eu não empreendo numa questão profissional. Eu empreendo em todos os aspectos da minha vida e de quem me cerca, da vida dos meus filhos. Então, o empreendedorismo, para mim, ele vem com uma libertação. Óbvio que com muitas dificuldades, com um ciclo que foi inicial muito problemático. E todo mundo que começa no empreendedorismo entende do que eu tô falando, porque realmente não é fácil a gente começar. É um ciclo que quando a gente entra e enxerga como funciona, muitas pessoas não querem. E tudo bem, tá? Porque como eu tinha vindo falando, empreender é uma mentalidade. Então, quando você entra e vê a realidade do empreendedorismo, não são todas as pessoas que ficam nesse ciclo, que é um ciclo eterno, gente. Porque depois você entra no empreendedorismo, você entende que aquilo que você quer pra sua vida, tu vai ficar pro resto da vida ali. Então ele já não vira mais um ciclo, ele vira vida, tá? E dentro disso eu finalizei minha faculdade, minha pós-graduação, e minha mãe ficou doente. E onde ela veio a falecer agora no fim de junho desse ano. Isso, eu digo pra mim, assim, tem sido um ciclo que se fechou na minha vida e eu estou indo para um outro que eu ainda não sei como é que funciona. Que eu tô meio assim. Agora eu tô num ciclo da minha vida de crescimento, de evolução, de vida minha, dos meus filhos e tudo mais. Só que eu tava tão acostumada com muitas coisas para resolver. A minha mãe ficou doente no ano passado e um câncer muito agressivo e muita coisa e muita gente que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, lá. E estuda e faz prova e faz isso e atende gente. E eu acostumei tanto com isso. Tinha dias, por exemplo, que quando meu celular tocava, dependendo da pessoa que eu vinha, meu coração já dava taquicardia. Eu falei assim, ai meu Deus, minha mãe morreu. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu vivia na adrenalina, tipo... tá difícil sair desse ciclo da adrenalina, tá? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vivia na adrenalina aqui, ó. Eu tenho que fazer. Alguém vai me ligar, alguém vai brigar comigo, alguém vai falar que a minha mãe morreu. Gente, isso é um trem, assim, complicado, mas que pra mim já virou normal. Já tava tipo assim... Dependendo da pessoa que me ligava, eu já fazia assim, ó. Fala, vai. Vou ouvir merda. Mamãe falece. Não tem mais ninguém que vai me ligar para dizer que as coisas estão difíceis, ou enfim, não tem mais. E eu tô... Era pra estar feliz, né? Não, gente, eu tô nesse processo de... E agora? Terminei minha faculdade, tenho meu CSC, terminei minha pós-graduação, terminei os cursos de capacitação que eu tinha. Tem outros, mas que não são... Tipo assim, são vida mesmo. Todo dia eu tenho que estudar e tudo bem, não é nada muito de prova, de TCC, de nada disso.
Eu só vou fazer, isso já estava no meu planejamento, fazer uma outra pós-graduação no ano que vem. E aí agora eu chego em setembro e fico. Acabou? Não, não acabou. Agora a gente vai para um outro ciclo, que é a vida, até vir outras situações e os ciclos vão mudando. Os filhos vão crescendo, a gente sai daquela situação de fralda, por exemplo, total dependência e vai ficando mais leve. Mas só vai ficar mais leve se a gente quiser. As mudanças, elas só vão servir como experiência se nós assim quisermos. Eu poderia pegar todas as mudanças que eu tive na minha vida de ciclos, e ciclos e ciclos, e poderia levar isso com um tamanho peso que hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Eu ia estar deitada na minha cama em posição fetal. Afinal de contas, a minha mãe faleceu em junho. E a gente sempre fez tudo junto, garrado. A gente fazia muita coisa, brigava muito e a gente se amava muito. Eu era, às vezes, a gente só brigava muito porque às vezes eu era a mãe da minha mãe. Que a bicha era teimosa. Mas a gente se amava muito. E tipo... E agora? E agora a gente ressignifica, a gente sofre. Putz, doeu, tá? Mas agora a gente vai aí para a sequência natural da vida. Qual é o ciclo que você tá? Quais desses ciclos que eu listei, que eu falei, que eu passei, que você já passou e não conseguiu se libertar? Que não conseguiu se libertar. Você precisa encerrar ciclos, porque todos nós temos ciclos de vida e todos nós sofremos com mudanças. O sofremos vivemos uma constante mudança. A mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado e para o presente serão esquecidos no futuro. John Kennedy disse isso. Ih, caralho, John Kennedy, né? Um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos. Então, você tá olhando só pro passado, porque ainda tem isso, tá? Tem gente que fica só no passado, esquece de viver o momento presente e muito menos o momento futuro. De planejamento, de sonhar, de realizar. Não porque a pessoa tá lá agarrada naquele momento. Eu entendo que toda mudança de ciclo causa desconforto físico. E eu já tô dizendo pra você que você vai sentir dor. O luto, ele precisa ser vivido. O luto te gera raiva. Tu quer gritar, tu quer matar alguém que estiver na sua frente. Eu também quis, e tudo bem, eu socava a parede. Mas aí é aquilo, gente. Se você se permite socar a parede, no outro dia você tá melhor. Ah, mas o que fulaninho vai falar? Foda-se o fulaninho. Fulaninho não tá dentro de você. E normalmente esse fulaninho, ele não vai te ajudar na hora H. Entende? A gente precisa aprender a sentir. Isso faz parte também da inteligência emocional. Para quê? Pra gente encerrar um ciclo, começar outro com muita consciência e ir vivendo experiências, histórias para contar. Eu sou a pessoa que tem 200 milhões de histórias para contar. Tanto que eu me contive em 15 lives. Mas, gente, daria pra, destrinchar. Eu sempre falo com a minha psicóloga. Toda semana eu faço terapia, né, e tal. E eu falo, ai, Andréia, olha, minha vida às vezes é um Netflix. Toda semana eu tenho um babado novo para contar. Óbvio que eu lido com muitas pessoas, logo eu tenho muitas situações, e às vezes muitas situações conflitantes para poder lidar, que toda semana tem um babado novo. Toda semana tem um babado novo. Mas uma lição de vida que eu tive, com todas as mudanças que eu já passei, o ciclo, ele precisa ser vivido, a gente precisa estar presente nele, por pior que esse ciclo seja para você. Você precisa vivê-lo para ele poder te dar experiências necessárias para você viver outro ciclo.
qual o ciclo de vida você está vivendo hoje. Isso é muito importante. Muito importante. Para quê? Para que você possa ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vale a pena ser contada por você e por outras pessoas. Sem contar, gente, que a vida ela precisa de leveza. Se sua vida não está sendo leve, é porque você está trazendo coisas do passado que eram para ficar lá. Hoje o dever de casa é: analisa a sua vida, verifica qual ciclo você não deixou ficar lá. Cuidado com essa história de ficar revisitando o que o pai, não sei, essas paradas de hipnose. Cara, tem coisas que tem que ficar lá. Você só tem que olhar, aconteceu, obrigado, entendi, agora segue. Aquilo não pode te definir. Eu passei por muitas situações na minha vida, principalmente nos últimos 3 anos. Mas isso não me define. Isso não me define. Eu parei, olhei, eu passei isso, aquilo outro no meu divórcio. Ok, muito obrigada pelas porradas, fiquei mais forte, agora eu vou para o próximo ciclo. É simples assim, só se você quiser. Só se você tiver consciência de que você vai sofrer e que vai doer e que você tem que estar presente nessa merda para poder sair dela. Mas eu não quero, então você vai continuar nisso para sempre. E é um processo que, se você se permite sentir, normalmente dura 2 semanas. Mas Tem vários tipos de estudo, que é entre 2 semanas, 14 dias, 15 dias, 21 dias, 3 meses. Mas normalmente não passa disso. Se você se permitir sentir, mas eu vou morrer, não vai, porque tá me dando falta de ar. Tudo bem, mas você não vai morrer, é o ciclo que você tá. Tu tem que ter consciência e estar presente. Você entendeu isso? Se permita sentir, faz uma meditação, vai fazer uma oração, vai fazer um exercício. Cara, vai colocar isso pra fora, porque senão tu vai carregar isso pro resto da sua vida. E, cara, observa quem tá do seu lado. Essas pessoas que não conseguem encerrar ciclo, elas terceirizam pro outro. Elas responsabilizam o outro por coisas que elas não fizeram ou por coisas que elas acham que fizeram com ela. A sua vida, ela é sua. Não dê a sua vida na mão de ninguém e nem deixe que o ciclo te defina. Viva aquilo, pega experiência. Isso foi ruim, mas eu aprendi isso com isso ruim. Isso foi muito bom e eu aprendi isso com o que foi bom. Muito obrigada e tudo mais. Saca? Entendem? Pra quê, gente? Pra gente ter uma vida leve, ai meu Deus, pra gente parar de achar que a gente é especial, gente. Todo mundo tem ciclo fudido, todo mundo tem uma pauta cagada, todo mundo tem, sabe? Todo mundo, a gente é tudo igual, a gente é único. Só existe uma Daniele Dornelas. Principalmente a Daniele Dornelas, sem cabelo, palavruda. Só tem eu. Mas eu não sou especial. Meu modus operandi, principalmente, é muito parecido com várias outras pessoas. E você também não. Muito ciclo que você vive, eu também vivi. A forma que eu passei por isso talvez seja diferente de você. E eu tô aqui pra te ajudar. Assim como você também pode me ajudar. E toda vez que eu abro uma live e monto um roteiro, eu aprendo muito. Porque às vezes eu paro e revisito coisas que eu tinha na realidade esquecido. Tipo, essa live de mudança. Eu parei e eu revisitei coisas que foram ruins, mas que me deram experiências muito boas e que, de certa forma, foi bom, né? Lidar com várias culturas diferentes, vários lugares diferentes, várias pessoas diferentes, conhecer muitas pessoas, o que também é muito importante, principalmente no meu trabalho. Então, observa onde que você está, qual ciclo que você está. Se necessário for, assiste a live de novo, pega o papel e caneta, anota os ciclos um a um. Ó, esse ciclo aqui eu passei, esse ciclo aqui também. O que que eu deixei lá, que eu não me perdoei, eu preciso pedir perdão para alguém. O perdão não é para outra pessoa, é para você se libertar. Vai pedir perdão para outra pessoa. Se alguém te pedir perdão, liberta essa pessoa também.
oferece o perdão, perdoa, cara, vai deixando as pedras onde elas têm que ficar, quietinho para poder fazer limo. Pedra não tem que rolar junto contigo não, ela tem que ficar lá. Tá bom? Então, ó, mais uma live Setembro Amarelo. Amanhã eu vou trazer história de vida real, gente. Na realidade, eu vou interrelacionar a minha história, tá? Com relacionamentos tóxicos, relacionamento abusivo e traição. Mas eu quero trazer também uma abordagem vida real, de coisas que eu escuto aqui de outras mulheres, de homens também. Então eu quero falar um pouquinho sobre os impactos de uma traição, seja no aspecto homem e mulher, tá? Casamento, ou seja, no aspecto de amizade, de familiar. Como que a gente lida com a traição especificamente, né? Como que a gente lida com isso? Com essa quebra de confiança. Porque aí, gente, a traição é uma quebra de confiança. E confiança é algo que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Como que a gente lida, identifica um relacionamento tóxico? Seja de homem e mulher, seja numa relação de trabalho, seja numa relação de amizade. Então, amanhã é o tema da live. Então, ó, fiquem com Deus. Deus abençoe e que nós possamos seguir juntos aí nessa trajetória que se chama vida e que a gente consiga contar belíssimas histórias. Fica com Deus e até amanhã, 7h15 da manhã.